Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz gestão de tráfego para clínicas de fisioterapia. Por que eu posso fazer isso e te mostrar? Porque eu já atendi dezenas de clínicas de fisioterapia e já gerei muitos resultados, então com certeza eu consigo te ajudar. Já antes de eu começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso é muito importante para o canal, porque aqui eu te ajudo a se transformar no gestor de tráfego para negócios locais e viver disso. Então bora pro conteúdo sem enrolação. Aqui eu vou te trazer o que é importante, tá? Eu já vou até destrinchar aqui com relação a clínicas de fisioterapia, te dando do básico ao literalmente ao avançado. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu basicamente trabalhei com isso, eu tenho vivência com isso, eu atendo clínicas de fisioterapia em diversas regiões, fora de São Paulo, que é onde eu moro, ou seja, em outros lugares também. Primeiro, tá? Primeira coisa é que você precisa ter o Google Maps ali, o Google Meu Negócio bem estruturado. E eu vou te mostrar como que você consegue trazer e deixar ele bem estruturado. E por que isso é importante? Porque tem algumas características que faz com que as pessoas, elas, por exemplo, ela viu o seu anúncio, seja no Google, seja no Facebook. E eu vou falar sobre isso, tá? Calma, que na parte de campanhas de tráfego a gente vai falar sobre isso. Mas eu deixei aqui por último justamente para te trazer algo completo e não te trazer ali aquele conteúdo meia boca. Então, essa é a primeira coisa. Você precisa do Google Meu Negócio bem estruturado, porque quando a pessoa ela pesquisar, muitas das vezes ela vai achar e ela vai ver lá avaliações, fotos e tudo mais, e ela vai conseguir ter mais, o seu negócio vai ter mais credibilidade por conta do Google Meu Negócio. E como que a gente ajusta isso, tá? Eu vou te dar esse conteúdo aqui de forma gratuita. Primeira coisa, você precisa ter um nome que a pessoa pesquisa mais a região. Então, por exemplo, vamos supor que é uma clínica de fisioterapia na região de Santana, que fica aqui em São Paulo. Então, Clínica de Fisioterapia Santana. Geralmente as pessoas vão pesquisar isso. Então, o Google Meu Negócio, tendo ali escrito isso, lá no título, é super importante. Óbvio que tem o nome da clínica e tudo mais, mas é importante principalmente ter a região que geralmente as pessoas vão pesquisar, tá? Então, isso é muito importante. Exemplo, Clínica de Fisioterapia Santana, que foi o que eu te falei. Depois, é legal que você tenha no Google Meu Negócio todas as informações preenchidas. E aí é literalmente todas. Então, horário, site, redes sociais, quantidade de informações que você conseguir colocar lá, é importante que tenha. É melhor que tenha do que se não tiver. Então, se fosse você preencher literalmente tudo que você tem ali de informação. Fotos, várias e várias fotos, de preferência com uma qualidade boa ou excelente. Por quê? Porque as pessoas elas são muito visuais. Então, por exemplo, a pessoa vai ver o seu anúncio, por exemplo, no Google Ads, lá no patrocinado, vai clicar, entrou no site. É muito provável que ela saia para ver as avaliações. Quero ver o que as pessoas falam sobre esse estabelecimento, sobre essa clínica de fisioterapia. As pessoas realmente saem de lá muito melhor, realmente o atendimento é diferenciado e aí ela vai procurar. Então é importante. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Que você capriche nisso. Ajuda a clínica, ou se você está fazendo para você mesmo e você tem uma clínica, faça isso, porque vai te trazer muita relevância. É muito importante que você faça isso. Quarto, as avaliações. Não tem como. A gente é muito assim. Se a gente vai no restaurante, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente faz é justamente abrir
e ver as avaliações desse restaurante. É a mesma coisa com a clínica de fisioterapia. É muito importante que você ajude ele a criar um QR Code para ele ficar recebendo avaliações ali dentro da clínica com os clientes, ou enviar, para que consiga ter boas avaliações. Isso faz muito sentido e muda muito no posicionamento. Lembrando, por que a gente faz isso daqui? Para que você ajude seu cliente a ficar no topo do Google Maps ali, quando as pessoas pesquisam ali no Google Meu Negócio, vai ficar no topo. Então isso é super importante para que traga mais clientes. Você faz um trabalho realmente completo. Por último, é uma otimização de forma completa. Eu sei que aqui eu trouxe algo mais geral, mas é para você de fato ter uma noção de como que a gente faz. Se você quiser aprender de fato sobre isso, o que você vai fazer? É simples. Você basicamente vai ir aqui e clicar nesse vídeo onde eu explico tudo sobre Google Meu Negócio. Só você aqui e clicar que você vai aprender. Eu também vou buscar deixar no final para você ver, você assiste, porque você vai aprender tudo. Tem um vídeo aqui que eu explico tudo sobre isso. Depois, a gente vai para a parte de Instagram. A gente falou aqui do parte do Google Meu Negócio, Google Maps, tudo mais, que de fato é muito importante. Mas o Instagram é a parte visual, é a parte que conecta, é a parte mais emocional da coisa, que gera conexão. Então a pessoa, por exemplo, viu seu site, gostou do serviço e tudo mais, viu que você tem boas avaliações, que você está bem ranqueado ali no Google Meu Negócio, é muito provável que ela vai pesquisar o Instagram. Por quê? Porque ela quer ver quem que faz o atendimento, como que é a rotina na clínica, como que as pessoas interagem ali. Ela vai ver essa parte mais humana que o Instagram consegue trazer, tanto nos stores, quanto nos destaques, quanto até mesmo no feed. Então é muito importante que você tenha um Instagram minimamente organizado e estruturado. E é simples, como que você faz isso, tá? Foto bonita, bio legal, link para o WhatsApp, destaques e algumas postagens. E aqui é o feijão com arroz bem feito, tá? Porque uma foto bonita, basicamente você tirar uma foto e colocar lá, muitas das vezes vai ser o logo da clínica que vai estar, como também pode ser o rosto ali do dono e tudo mais. Bio legal, dá para você pegar outras bios e utilizar o chat GPT para te ajudar com relação a isso. Link para o WhatsApp você precisa ter, destaques e algumas postagens. Isso é quase que obrigatório. Não tem como você querer rodar tráfego sem ter um Instagram bem estruturado, sem ter um Google Meu Negócio bem estruturado. Porque você vai estar competindo com pessoas que fazem o trabalho bem feito. E aí que entra o papel do gestor de tráfego. Nosso papel não é fazer isso, mas é orientar o cliente de fazer isso. Então, quando você consegue orientar o cliente a fazer isso, você passa um olhar muito mais estratégico, que é muito além do seu trabalho. Então, você não entrega só apenas a gestão de tráfego, você entrega um olhar estratégico sobre o negócio dele para ele, com certeza, produzir mais e faturar muito mais. Depois, isso daqui é muito importante, presta atenção, tá? Geralmente, as clínicas de fisioterapia, elas vão ter uma recepção. E essa recepção, geralmente, é o que eu estou falando geralmente, tá? Não consigo, assim, generalizar para todo mundo, mas geralmente ela não tem uma veia comercial. É uma pessoa que está acostumada a atender e marcar horário. Ela não é aquela pessoa que está acostumada a vender. E quando a gente fala de tráfego pago, quando os leads chegam, você precisa vender para ele. E não somente os leads que chegam no tráfego pago, quando os leads chegam, você precisa vender. E é aqui que muda. Eu atendi diversas clínicas de fisioterapia e eu lidei com clínicas de fisioterapia que têm uma boa recepção e clínicas de fisioterapia que não possuem uma boa recepção. E o resultado é assim gigantesco, porque você consegue gerar o mesmo número de leads para os dois e vai ter um número de fechamentos muito discrepante, muito diferente. Então, você precisa alinhar isso com a clínica de fisioterapia. E aqui você vai me falar, mas e se não tiver, o que eu faço? O nosso papel é orientar e por isso que você precisa ter bagagem, precisa ter conhecimento sobre isso. Porque senão você não consegue ajudar o dono da clínica de fisioterapia a faturar mais e no final ele vai te culpar. Então você precisa de alguma forma resolver isso. Então presta muita atenção. Querendo ou não, não tem como de certa forma de você fazer isso se você não comunicar ele. Você vai precisar falar para ele, você vai precisar orientar ele. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai chegar nele, você vai falar da parte comercial. Você vai entender como que funciona o processo comercial, se ele tem isso. E aí, na grande parte, eles não têm
muitas das vezes, consciência disso. É por isso que eles contratam uma recepcionista e tudo mais para apenas atender e que não faz esse papel comercial, porque ela não está acostumada e ela não tem conhecimento sobre isso. Então você vai ter que orientar, vai ter que passar como fazer essa parte comercial, como vender, como utilizar alguns gatilhos mentais. E aí isso você pode colocar nos seus entregáveis, mas é uma coisa que você vai precisar estar ali presente, entendeu? Porque, por exemplo, você vai mandar, vou dar um exemplo, 100 leads no mês. Vamos supor que feche um lead. Alguma coisa muito provavelmente está errada. E aí você vai precisar pedir para ele mandar algumas mensagens ou fazer ali um cliente oculto, no qual você entra em contato como se fosse de fato um cliente para entender como funciona a parte ali da recepcionista. E aí você vai entender se ela está atendendo ou se ela está vendendo, que são coisas totalmente diferentes. O comercial ele também atende, mas o atendimento ele não necessariamente vende. E a gente sempre precisa dessa peça fundamental que é a recepção treinada para a parte comercial. Então, é uma coisa que eu já te adianto que você vai ter que fazer muitas vezes com vários nichos, mas clínica de fisioterapia principalmente porque é muito difícil você achar uma clínica de fisioterapia que não tem uma recepção. Justamente porque o dono e ali os donos ou os colaboradores, eles vão estar atendendo. Então fica alguém recebendo essas pessoas. Então isso é muito, mas muito importante mesmo, por isso que eu quis detalhar e entrar nesse ponto. Agora a gente vai um pouco para a parte aqui de campanhas de tráfego pago. E presta atenção porque eu vou te entregar aqui o ouro. É a experiência de quem realmente vive isso, atendeu várias clínicas de fisioterapia e sabe como funciona. Aqui eu trouxe tanto Meta Ads quanto Google Ads, Facebook Ads e Google Ads. Primeiro eu quero falar com você de Facebook Ads. Primeiro, eu quero te alertar, e agora é realmente um alerta, que a maioria dos clientes que eu busquei testar Facebook Ads não performou melhor, não performou bem. Teve apenas um cliente que performou muito bem no Meta Ads, no Facebook Ads, melhor até, muito melhor que no Google Ads. Então, eu já estou te alertando porque a maioria dos negócios locais eles não tem muita verba para investir. E se você tiver que escolher entre começar no Google ou no Facebook Ads, eu já te adianto. E presta atenção, olha isso que eu estou te entregando. É Google Ads aqui. E aproveitando que eu estou te dando essa dica extremamente importante, se você não se inscreveu, já se inscreve agora. E se você se inscreveu, eu também quero te convidar para clicar no link da descrição, porque no link da descrição você tem acesso ao meu curso, que está com valor promocional, onde já tem vários e vários alunos tendo resultado. Me acompanha também aqui embaixo no Instagram, que você vai ver vários depoimentos de alunos. Eu mostro um pouco também da minha rotina para você. Então, com certeza vai te ajudar e muito. Lá tem template, enfim, tem muita coisa. Você tem acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com vários alunos que vão estar te apoiando, que estão no mesmo propósito e objetivo que você. E assim, só de você estar num ambiente diferente já te ajuda muito. Então, eu recomendo muito que você vá aqui e compre esse curso agora, tá? Lembrando, é apenas R$ 97. Pode ser que quando você está vendo esse curso já tenha subido, mas até o momento está R$ 97, que é o valor promocional. Continuando, então a gente vê aqui que o Facebook Ads ele vai funcionar em alguns casos, mas a maioria que eu testei e funcionou, rodou e consegui resultados foi através do Google Ads. Isso eu estou falando clínica de fisioterapia. Então, o que eu vou falar aqui com você? Eu vou falar desse caso que funcionou. O que eu fiz para funcionar, tá? Objetivo. Quase sempre o objetivo é engajamento, tá? E aí, a campanha de engajamento eu consegui utilizar e gerar assim muitos leads. Já vou até abrir aqui tudo que a gente já fala direto, tá? E eu acho que isso aqui é bem legal, tá? Aqui, o que eu rodei para Facebook Ads, tá? Então, o objetivo foi engajamento público. Geralmente eu trabalho com público aberto e público de interesse. Nesses dois casos é sempre importante que você coloque ali a parte do raio que você vai atingir. Então, nesses dois casos foi ali um raio de 5 quilômetros que eu deixei e trabalhei com público aberto e público de interesse. Os dois performavam geralmente super bem. Então, eu recomendo que você utilize esses dois públicos. Com relação aos criativos, e aí aqui eu vou até abrir aqui para te falar sobre isso. Com relação a essa parte de criativos, existe uma estrutura chamada estrutura subido. E é uma estrutura no qual você faz o criativo da melhor forma possível, tá? E aí, como que você faz isso? Aqui, dentro do meu canal, tem um vídeo onde eu explico sobre como você fazer esse criativo da melhor forma.
Então, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou achar aqui, ó, criativo perfeito? É um vídeo de quase 20 minutos aqui, no qual eu mostro alguns criativos que eu fiz, inclusive sobre clínica de fisioterapia, como você pode ver aqui, e eu explico o que que eu fiz, por que que eu fiz dessa forma e tudo mais. Então, eu recomendo que você veja urgentemente esse vídeo, tá? Não deixa de ver esse vídeo, porque senão você vai fazer criativos que não vão chamar tanto a atenção e fazer com que o preço por lead fique barato. Então, eu recomendo muito que você faça isso. Então você vai utilizar essa estrutura subido sempre batendo na dor. Nesse vídeo que eu te falei, você vai conseguir ver isso. Então você pode ficar muito, mas muito tranquilo que você vai conseguir ver isso. E isso vai te ajudar muito. Então, com certeza vai te ajudar e vai trazer uma clareza para você como fazer esse criativo voltado para a dor, tá? Na maioria das vezes, você vai falar de dor. Por quê, né? Porque basicamente, vamos pensar assim, a pessoa vai fazer, ela vai passar na fisioterapia. Muitas vezes ela sofreu um acidente, então ela está sentindo dor, ela precisa voltar a ter o movimento, ou essa pessoa sente dor nas costas, ou ela sente dor na cervical, ou ela sente dor no pescoço, ou ela sente dor no joelho e por assim vai. Então, geralmente, quando você fala na dor, pega muito, conecta muito com as pessoas, porque a grande parte da população hoje sofre com isso. Então, funciona muito. Orçamento. Eu recomendo você gastar, se o cliente tiver, né, ali pelo menos R$ 1.000. Isso para cima. Não acho que R$ 1.000 assim um valor alto, não. É um valor mínimo, na verdade, que eu recomendo para os meus clientes, clínicas de fisioterapia, investir. Menos de R$ 1.000 dá para fazer? Dá. Mas eu recomendo que pelo menos R$ 1.000 por mês. Isso eu estou falando por mês, tá? Isso eu estou falando apenas no orçamento. É quanto ele vai me pagar? Não, eu não estou falando isso. Estou falando que é quanto ele vai pagar justamente para a plataforma. Então isso daqui é verba, tá? Orçamento de verba. Agora a gente vai para o Google Ads, que é de fato, na minha visão, a parte mais importante que eu vou trazer nesse vídeo, justamente que é o que funciona. E detalhe, não sai desse vídeo, fica até o final, porque eu vou te mostrar alguns pontos que com certeza vão fazer você pensar de uma forma diferente e que eu tive de experiência prática, tá? Bora lá. Google Ads. Eu vou abrir aqui, que a gente consegue falar de uma forma mais geral. Google Ads, a gente basicamente trabalha com o objetivo de leads, porque o objetivo é de fato gerar leads. Se você colocar outros, muitas vezes você vai pagar mais ou não vai ter resultado, retorno e tudo mais. Então, nosso objetivo é geração de leads. Aqui na parte de público, geralmente você pode escolher ali alguns interesses, dá para testar isso, mas um raio também. O raio a gente sempre vai trabalhar negócios locais. Então a pessoa ela vai procurar, ela vai escolher ir num lugar que é mais próximo a ela. Isso daqui é totalmente normal e faz parte de negócios locais. Palavras-chave, tá? É legal aqui e eu não trouxe negativadas. Eu vou trazer aqui também as partes das palavras negativadas, mas geralmente nas palavras-chave são as palavras-chave mais óbvias. Então, por exemplo, detalhe, se a clínica de fisioterapia atende de tudo, você pode colocar coisas mais gerais, mas geralmente é bom você criar campanhas específicas para determinado segmento. Por exemplo, a gente fala aqui de coluna, então você vai criar uma campanha voltada para coluna. Então, lá vão ter várias palavras-chave como hérnia de disco, como tratar hérnia de disco, cervical, como tratar coluna, menisco, clínica de fisioterapia perto de mim ou esse tipo de coisa. Então, são palavras-chave mais óbvias, mas também que funcionam melhor se elas são mais específicas. Por que eu estou te falando isso? Porque se você colocar palavras-chave muito gerais, além de você pagar muito com preço muito mais alto nessas palavras para aparecer, além disso vão vir pessoas muito desqualificadas. Então, por exemplo, é diferente uma pessoa que coloca assim, ó. A gente falou de Santana, né? Então, se a pessoa pesquisar assim, ó, tratamento de hernia de disco em Santana, ou clínica de fisioterapia para hérnia de disco. Essa pessoa já está muito segmentada, ela já tem uma dor ali e ela está buscando resolver essa dor. É diferente de quem, por exemplo, pesquisa assim, clínicas de fisioterapia. Essa pessoa ela provavelmente está pesquisando preço, ela está pesquisando assim, 1 milhão de coisas, ou ela está querendo ver cada uma, conhecer cada uma, para depois escolher como resolver a dor dela, se ela tem uma dor, entendeu? Então, assim, o nível de interesse nesse momento é totalmente diferente. Então é importante que você entenda que usar palavras-chave mais específicas, se tem volume de pesquisas, é muito melhor para você ter mais resultados e para ajudar muito mais o seu cliente, tá? Segunda coisa,
as palavras-chave que são geralmente negativadas. Aqui vai depender muito do briefing que você faz, e por isso que é bom você fazer um bom briefing com o seu cliente, para entender se ele atende, por exemplo, plano de saúde, para entender se ele não atende plano de saúde, para entender se ele atende Gympass, para entender se ele atende ou não isso, Total Pass e por assim vai. Então, por exemplo, se o seu cliente ele não atende, nesse caso, Gympass, não faz sentido algum você não negativar essa palavra. Você precisa negativar essa palavra. Mesma coisa com convênio. Você vai precisar conhecer alguns convênios, que são geralmente ali os mais conhecidos, Bradesco, Amil e por assim vai, e negativar essas palavras-chave e até as palavras-chave relacionadas a convênio, para justamente você não ter problema com isso. Porque senão vai ficar gastando dinheiro à toa. Então você precisa fazer esse briefing de uma forma boa e detalhada, tá? Orçamento, mesma coisa. Por campanha, aqui é por campanha, tá? Eu recomendo que gaste ali pelo menos R$ 1.000 na campanha. Então daria cerca de 30, R$ 33. Por quê? Porque no Google Ads você precisa gastar pelo menos isso na campanha. O ideal seria 1.500, mas a gente sabe que muitas vezes o negócio local ele não vai ter R$ 1.500 para começar gastando. Então a gente recomenda os R$ 1.000 pelo menos. Então a pessoa investindo isso, ela já consegue ter bons resultados. Como eu falei, e reforçando, Google Ads ele traz muito mais retorno e muito mais resultado dentro do que eu testei com diversos clientes. Tive clientes que funcionam no Facebook Ads? Tive, mas em comparação ao Google Ads, assim, vamos dizer que foi 90% de resultados com Google Ads e 10% de resultados com Facebook Ads. E detalhe, a maioria que eu rodei o Google Ads, eu também testei Facebook Ads. E eu entendi que de fato não adiantava. Basicamente vinha muitos leads desqualificados. Qual que é o problema aqui? Que aqui nesse segmento específico, vinha muitos leads desqualificados. Pessoas que entravam em contato e simplesmente não fechavam. Já no Google Ads, como a gente está falando ali do fundo de funil, pessoas que pararam o que elas estavam fazendo, pararam tudo e pesquisaram, elas estão muito mais tendenciosas a comprar e consumir o serviço. Então, por isso, nesse caso em específico desse segmento, eu recomendo aqui que vocês utilizem se a verba for apertada. Se for uma verba que assim, você tem que escolher entre um ou outro, a não ser que seja uma verba muito alta, você utilize Google Ads de imediato, de início, tá? Aí, se o Google Ads de fato não funcionar, você pode ir para o Facebook Ads, mas de imediato é melhor testar Google Ads. E aqui agora eu vou falar uma parte para você e fica aqui, tá? Fica aqui que eu vou te falar isso daqui é muito importante. O que a gente não consegue controlar, e você precisa ter clareza disso, tá? Se a região não for boa, se não tiver demanda, se o ticket do cliente ele é muito acima, você não vai conseguir gerar resultado. Eu estou falando isso porque eu já atendi uma clínica de fisioterapia que mesmo eu entendendo tudo, eu não consegui gerar resultado para eles. É uma específica, tá? Uma em específica. Porque a região não era boa por conta da demanda, mas a gente testou, eu testei de tudo. Assim, literalmente, eu testei de tudo. E não consegui gerar resultado. Por quê? Porque a demanda daquele lugar tinha também essa parte do ticket médio do cliente, ele era muito alto, mas muito alto em comparação a outras clínicas de fisioterapia, assim, a ponto de ser o dobro ou até mais. Então é uma coisa que contava muito. Então tem coisas que você não consegue ter controle nesse caso, mas o que você consegue ter controle é isso daqui, que é a parte aqui que você consegue utilizar e usufruir. Tanto essa parte quanto também essa parte aqui do Google Maps, de montar uma estrutura no Instagram, de ter uma boa recepção e fazer as campanhas. Isso é o que você consegue ter controle. O que você não consegue ter controle é basicamente região e ticket médio e demanda. Então, se o problema estiver aqui, você vai perceber se você fizer todo o trabalho muito bem feito. Então, é isso que você precisa fazer. Eu vou aproveitar e deixar outros 2 vídeos para você assistir, te trazendo um conteúdo com qualidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal.